Olá pessoal, dando sequência então à nossa aula, vamos falar agora sobre a avaliação econômica da empresa, que é sobre como avaliar o valor econômico de uma empresa, né? Não apenas olhando para o patrimônio contábil dela, mas sim tendo uma visão para a sua capacidade de gerar resultados futuros. Então, o objetivo aqui é entender como medir se a empresa realmente ela gera valor para os seus acionistas e se a sua operação, né, sua atividade principal, se ela é sustentável no longo prazo. Então, em outras palavras, é como vamos além dos números contábeis e vamos analisar o potencial econômico do negócio, ok? Aqui eu deixei para vocês um capítulo de uma leitura complementar de um livro lá da biblioteca. Então, antes, o que nós vimos, né, no vídeo anterior, que foi a diferença entre o valor contábil e o valor econômico, né? Então, é importante diferenciar esses dois conceitos, né? Então, relembrando, o valor contábil é aquele que está registrado nos demonstrativos, né, nas demonstrações da empresa. Então, ou seja, né, é o seu patrimônio líquido, são os seus ativos, passivos, patrimônio líquido são reconhecidos pela contabilidade. E o valor econômico, ele vai além disso, né? Ele reflete a capacidade da empresa de gerar fluxos de caixa futuro. Então, é isso que realmente importa para o investidor e para a tomada de decisão. Por quê? Porque isso, quando falamos de avaliação, né, olhamos mais para o valor econômico da empresa do que apenas para o valor contábil, certo? Então, o que é avaliação econômica da empresa? A sigla em inglês é o EVA, que nós chamamos normalmente de EVA, Economic Value Add, que é o valor econômico agregado. Aqui nós chamamos de valor econômico agregado ou avaliação econômica da empresa, conhecido como EVA, né? Então, o EVA também é conhecido como valuation, né? A gente faz o valor agregado da empresa, que é o processo, então, de estimar o valor real dessa organização, considerando, então, o seu desempenho atual e o seu potencial desempenho de geração de fluxo de caixa futuro. Então, é uma ferramenta essencial para a tomada de decisões por parte da direção, né? Então, são decisões estratégicas para tentar, então, garantir a saúde financeira e a sustentabilidade do negócio, ok? Então, quais são os objetivos dessa avaliação econômica? A gente pode destacar alguns. Dentre os objetivos, então, podemos destacar as decisões estratégicas, né? Porque essa avaliação econômica ela vai apoiar escolhas importantes sobre os investimentos, sobre as expansões, fusões, cisões, incorporações, aquisições, né? Ou ainda redução de custos. Um outro ponto seria a identificação de problemas. Por quê? Porque vai ajudar a detectar de maneira precoce alguns problemas financeiros, como queda de lucratividade e risco de endividamento também. Um outro ponto seria a melhora da eficiência. Por quê? Porque essa avaliação econômica ela vai permitir identificar áreas que possam ser otimizadas, como realocação de recursos, né? Ou ainda melhorias nos processos internos da organização. Um outro ponto ainda seria a atração de investimentos, né? Atrair investimentos. Por quê? Porque empresas bem avaliadas, elas atraem, obviamente, mais credores, mais investidores, e isso facilita a obtenção de financiamentos e de investimentos. Um outro ponto, as negociações justas. Por quê? Porque a avaliação econômica da empresa ela vai estabelecer o valor justo da empresa, né, em casos de compra, de venda, de cisões, incorporações ou até de disputas societárias. E, por fim, a gestão de riscos, porque a avaliação ela vai ajudar a compreender os riscos financeiros que estão associados ao negócio, né? E a implementar estratégias que possam vir a mitigar esses riscos financeiros, ok? E aí um ponto interessante dentro desse tema é o conceito do goodwill, que a maioria de vocês já deve ter ouvido falar, né? O goodwill ou o ágio por expectativa de rentabilidade futura. Então, o que é o goodwill? É o valor pago, né? O valor pago a maior
na aquisição do investimento, quando esse investimento é comparado ao valor justo dessa participação do patrimônio líquido da investida, né? Em virtude, então, da expectativa do resultado futuro. Então, o goodwill ele vai aparecer quando o valor econômico de uma empresa é maior do que o valor contábil que está registrado nos seus livros, nas suas demonstrações. Então, são os valores intrínsecos, né? Como a carteira de clientes, a marca em potencial, né? A marca muito conhecida, consolidada no negócio, o seu fluxo de caixa, são todos esses valores intangíveis, ok? Então, assim, para ilustrar, imagine que uma empresa com patrimônio líquido, então, de 10 milhões de reais, ok? Então, quando o investidor decide comprar essa empresa por 15 milhões, a diferença dos 5 milhões, né, do 10 para 15, ela não aparece no balanço, né? Por quê? Porque esse valor extra, é chamado, então, de goodwill, que vai representar, então, a expectativa de ganhos futuros, a expectativa de rentabilidade futura, são os valores dos seus ativos intangíveis. Então, ou seja, o mercado ele está reconhecendo ativos intangíveis, como marca, reputação, carteira de clientes, o know-how da empresa, né? A capacidade de gerar lucros no futuro, que não estão refletidos e não estão evidenciados no balanço. Então, o balanço ele vai mostrar os 10 milhões, certo? Mas o mercado enxerga 15 milhões. Por quê? Porque ele acredita no potencial de geração de fluxo de caixa futuro, na rentabilidade futura, por meio desse valor da empresa. E isso, então, reforça a ideia de que apenas olhar para os números contábeis pode não mostrar, então, toda a realidade do negócio, certo? Então, aqui nós temos evidenciado uma figurinha que eu coloquei aqui para a gente verificar a respeito do valor contábil da empresa, o valor justo e o goodwill, ok? Deixa eu pegar minha caneta aqui. Então, aqui na parte de baixo aqui a gente tem o valor o patrimonial da empresa, né, que são os ativos menos o passivo. Aqui nós temos o valor justo da empresa, ou a mais-valia, que aqui é o valor de mercado, né, o quanto a empresa paga, o quanto se paga, o quanto se consegue negociar a empresa em relação ao seu valor patrimonial, né, aqui é o valor que está registrado, no nosso exemplo aqui seria os 10 milhões, né. Quanto está registrado no balanço patrimonial da empresa, aqui quanto o mercado paga. E o goodwill é o valor além do valor justo, percebe? Então, aqui é como se tivesse os 10 milhões, aqui fosse, por exemplo, 13 milhões, o mercado paga 13, mas veio um cliente e falou, não, eu pago 15, então vou pagar 2 milhões ainda acima do valor justo, que é o valor de mercado. Então, o goodwill está acima deste valor. Então, a diferença entre o valor pago e o valor contábil da empresa. Então, com isso, a gente consegue calcular, né, em valores, em reais, né, o valor de uma marca que está reconhecida há anos, né, no seu mercado, no meio onde está inserida. Por exemplo, deixa eu ver se eu consigo passar aqui. Aqui, ó. Por exemplo, como a lã de aço, né, da marca Bombril, o achocolatado em pó da marca Nescau. Será que a gente consegue mensurar qual é o valor da marca dessas empresas? Porque hoje você vai no mercado, você compra a Solan, da marca Solan, mas é lã de aço, você vai lá e procura como Bombril, mesmo da marca Bombril ou da marca Solan, qualquer outra marca, você vai procurar como Bombril, só que não é Bombril. Bombril é a marca, mas o produto é o quê? Uma lã de aço, mas a gente ficou culturalmente conhecido como o Bombril, né? É a mesma coisa a maisena. A maisena não é o produto, a maisena é a marca. O produto é o quê? Amido de milho. Mas nós vamos no mercado e procuramos o quê? Sempre maisena. Seja da marca maisena ou seja de alguma outra marca, né? Mas nós procuramos por maisena. Então, qual é o valor, quanto vale uma marca dessa reconhecida no mercado? É uma marca consolidada. A mesma coisa, às vezes, o Nescau e o Toddy ali, dependendo da região, né? Mas não é Nescau, é um achocolatado em pó. Mesmo o Toddy, né? Da marca Toddy, também é um achocolatado em pó. E se eu for procurar de alguma outra marca,
você sempre vai procurar por quê? Por Nescau ou por Toddy, né, que são os dois mais conhecidos, mas a gente, esses são os valores, os ativos intangíveis da marca. Então, essa expectativa de rentabilidade futura da marca é o nosso goodwill, ok? Então, passado isso, existem então alguns métodos que a gente pode utilizar para avaliar uma empresa, ok? Mas os mais comuns na prática são, eu coloquei 2 deles aqui, certo? O primeiro deles é o fluxo de caixa descontado, que é o FCD, que é o método mais utilizado e o raciocínio dele é simples, né? Quanto a empresa será capaz de gerar de caixa no futuro? É isso que esse método faz. Então, o fluxo de caixa descontado, ele vai projetar os fluxos de caixa, né, e trazer esses valores a valor presente, fazer uma expectativa futura de 3, 5, 10 anos que seja, e trazer todos essas expectativas a valor presente, certo? Então, como funciona? Por meio de uma análise potencial, né, de receita e de crescimento futuro da organização, descontando esses valores por uma taxa que vai refletir esse risco do investimento ao longo do tempo, né? E a vantagem aqui é que considera a capacidade de a empresa, então, gerar caixa a longo prazo, né? Normalmente se faz aí pelo menos 5 anos, e isso é uma visão prospectiva, ok? É como se fosse uma previsão de negócios. Não é exatamente o que vai acontecer, mas é uma prospecção, certo? Então, qual é o desafio aqui, né? Que por ser uma prospecção, né? Esse método ele fica sensível às premissas e às projeções futuras, né? Que obviamente podem ser incertas. Então, aqui nós temos a fórmula do cálculo do fluxo de caixa, ok? Então, nós que iremos, então, estimar os fluxos de caixa futuro, né? E trazer essa expectativa futura a valor presente com uma taxa, então, de desconto. E depois de projetar esses fluxos de caixa, né? A gente traz, então, o valor presente, a gente usa essa taxa de desconto, que geralmente é o custo de capital da empresa. Então, a fórmula básica, né, é essa aqui, que é o valor presente líquido, o VPL, vai somar, então, os fluxos que são divididos pela taxa e pelo tempo, né? Então, nós temos a taxa de desconto e o período. Então, aqui nós temos um exemplo simples, ok? Imagina que uma empresa gera 100 mil por ano, ok? Durante 5 anos. E usamos, então, 100 mil por ano durante 5 anos e usamos, então, uma taxa de desconto de 10%. Quando trazemos esses fluxos de caixa ao valor presente, utilizando a fórmula anterior, ok? Teremos, então, em torno de 379 mil. E o que esse valor nos mostra? Que o valor da empresa, ele não depende apenas do que ela tem registrado no seu patrimônio, ok? Mas principalmente da sua capacidade de gerar caixa no futuro, que o que realmente importa, então, é a capacidade de gerar dinheiro, de gerar caixa ao longo do tempo, ok? Então, quando nós temos, como podemos tirar como conclusão, né, que então que o valor depende da geração de caixa futuro. E nós temos, por exemplo, o patrimônio, né, sendo confrontado com a capacidade de geração de caixa. Por quê? Porque nesse exemplo, a empresa vale, então, 379 mil, ok? Mas esse valor, ele não tem relação direta, então, com o que ela possui em ativos físicos, como prédios, equipamentos e os imobilizados. Então, esse valor é a representação financeira de quanto se espera que a empresa gere de caixa no futuro, aqui pelos próximos 5 anos. Uma outra questão a gente tem que é o tempo e o risco. Por quê? Porque cada fluxo de caixa ele foi trazido, então, a valor presente aqui, ok? De maneira anual, certo? Então, o dinheiro de hoje vale, obviamente, mais do que o dinheiro que será recebido daqui a 5 anos.
Por isso que o primeiro fluxo de caixa aqui nos gera 90 mil e o último fluxo de caixa do ano 5 nos gera 62 mil, certo? Então, a taxa de desconto de 10% que foi usada nesse cálculo vai refletir, então, esse custo do tempo, ok? E o risco percebido de que a empresa não consiga ou possa não vir a não conseguir gerar o fluxo de caixa ou gerar esse caixa que está sendo projetado. Uma outra questão é o valor do intangível, porque o método do fluxo de caixa descontado, né, ele leva em conta a capacidade de uma empresa de gerar lucros futuros. E isso pode incluir os ativos intangíveis, né, a marca, uma marca consolidada do mercado, uma marca forte, uma boa reputação, uma boa carteira de clientes, bons fornecedores de matéria-prima. Então, esses fatores intangíveis, eles vão contribuir para a geração de caixa, né? E, consequentemente, para o valor da empresa. Então, a soma desses valores, do valor presente, né, e a sua perpetuidade, é o valor intrínseco da empresa. Então, ou seja, é o seu valor real, que não depende apenas do que ela tem registrado no seu balanço, nas suas demonstrações, mas isso depende do quê? Do seu potencial de gerar riqueza futura, do seu potencial de fluxo de caixa futuro, certo? E nesse sentido, qual é o papel então da controladoria nesse contexto todo? Então, para a controladoria, a visão de que uma empresa reside, a visão de que o valor de uma empresa reside então na sua capacidade de gerar caixa futuro, né? E não apenas os seus ativos, essa visão é fundamental e tem um papel central nas atividades da empresa. E a gente pode pontuar algum deles, né? O primeiro deles seria o orçamento e planejamento financeiro. Por quê? A controladoria ela vai liderar, então, a elaboração do orçamento, das projeções financeiras, né? Em vez de focar apenas nas receitas, nas despesas, aqui o foco principal é, então, a projeção de fluxos de caixa futuro da organização. E na tentativa de prever com certa precisão, né, o caixa que a empresa tem potencial de gerar, a controladoria então vai fornecer uma base para cálculo do valor presente, né, tentando sempre permitir que a administração tome decisões cada vez mais embasadas nas suas informações, com informações verídicas, informações fidedignas. Um outro ponto que a gente pode colocar aqui seria o controle de custos e análise de desempenho, porque o valor da empresa, então, ele é maximizado quando os fluxos de caixa são maximizados, ok? Então, a controladoria ela vai monitorar de maneira contínua esse desempenho da organização, tentando comparar o que foi orçado com os resultados reais. E isso vai permitir identificar possíveis desvios, analisar a causa e tomar ações que possam ser corretivas, né, para garantir, então, que essa capacidade de gerar, dessa geração de caixa futuro, né, ela não seja, de alguma forma, comprometida. Ok. Terceiro ponto, a gente tem apoio à decisão estratégica, né, porque a controladoria ela vai atuar como realmente uma parceira estratégica da gestão, por isso que nós vimos que ela está diretamente ligada à direção da empresa, e ela vai fornecer análises financeiras para apoiar essas decisões importantes, essas tomadas de decisões. E o cálculo do valor presente, ele é usado para avaliar os projetos de investimento, as fusões, as aquisições, as cisões, né? Então, por exemplo, a controladoria ela pode usar o método de fluxo de caixa descontado para determinar se um novo projeto, por exemplo, ele tem capacidade de gerar valor suficiente para a empresa, né? São novos projetos, novas aquisições, para verificar se seria realmente uma boa opção de investimento para a empresa. O ponto 4 ali seria a gestão de riscos e otimização de capital, porque a taxa de desconto utilizada para calcular o valor presente, ela vai refletir o risco do negócio. Então, a controladoria ela vai estar envolvida
em avaliar e tentar mitigar esses riscos financeiros, como o risco de liquidez, né, que nós vimos no vídeo anterior, o risco operacional, e na tentativa de otimizar essa estrutura de capital e gerenciar esse capital de giro, a controladora, então, ela vai contribuir para gerar uma estabilidade do fluxo de caixa, uma certa estabilidade desse fluxo de caixa. E, consequentemente, estabilizando, então, o fluxo de caixa, a gente tem, então, um menor risco percebido, e isso vai aumentar ao longo do tempo o valor da empresa no mercado. E o ponto 5 aqui seria os relatórios financeiros e a comunicação, já que a controladoria, então, ela é responsável por garantir a precisão e a transparência dos relatórios financeiros, né, incluindo, então, a demonstração do fluxo de caixa. A gente tem ainda também o balanço patrimonial, né, que vai mostrar os ativos, os ativos, os passivos, né, e a demonstração do fluxo de caixa vai apresentar entre aspas, uma saúde financeira de maneira verídica, uma maneira verdadeira, mostrando, de certa forma, a capacidade de gerar dinheiro ao longo do tempo, né? E para que isso seja confrontado com as obrigações que a empresa possui também no tempo atual e no tempo futuro. Então, vai mostrar a capacidade de gerar dinheiro para pagar as suas obrigações e ainda investir em crescimento, ok? Então, em outras palavras, a controladoria ela vai transformar a teoria da geração de caixa em prática, numa prática diária da gestão, ok? Levando todos esses estudos, esses prospectos para a alta direção, e tudo isso vai embasar as tomadas de decisões, irão embasar então as tomadas de decisões. Um outro conceito importante, então, é o EVA, né, que é o valor econômico agregado, que vai medir o retorno acima do custo de capital que foi investido. Então, é um indicador financeiro, né, que vai medir a criação de valor real de uma empresa ao subtrair, então, o custo de todo o capital que foi investido, tanto o capital próprio quanto o capital de terceiros, do lucro operacional após os impostos. Então, a sua fórmula, aqui a gente tem a fórmula, né, que o EVA é o NOPAT, menos o capital investido vezes o custo médio ponderado de capital. Então, o cálculo ele é feito pegando o lucro operacional, né, após os impostos, no NOPAT, e subtraindo, então, o custo de capital que foi investido, vezes, então, a taxa do custo médio ponderado de capital, ou taxa WACC, que é a sigla em inglês, que essa taxa ela vai representar o percentual de lucro que a empresa deve ter para pagamento dos juros dos seus credores, né? Todo o seu passivo, e ainda trazer lucratividade, uma lucratividade mínima que seja desejada pelos sócios. Então, aqui no EVA ou no EVA, né? Se o resultado ele for positivo, significa, então, que a empresa está criando valor acima do que custa manter o capital do negócio, né? Se o resultado for negativo, vai sugerir, então, que a empresa, que o retorno da empresa, ele é menor do que o custo do capital. Então, ou seja, ele está destruindo o seu valor. Então, o resultado positivo é criando valor. O resultado negativo está destruindo o valor. Então, por exemplo, se uma empresa tem no parte aqui um lucro operacional líquido após os impostos de 5 milhões, o capital investido é de 25 milhões e o custo médio ponderado de capital é de 15%, né? Nós temos então um EVA de 1.250.000. O que esse resultado sugere? Que esse valor positivo, né, então ele vai indicar que a empresa ela não apenas cobriu todo o custo do capital investido, né, tanto dos credores quanto dos acionistas, mas ela também gerou um valor adicional de 1.250.000. Ou seja, a empresa está criando riqueza para os seus acionistas, ok? Simples assim, não é um cálculo difícil de ser feito. Então, a principal ideia por trás do EVA
é que uma empresa ela só cria valor quando o seu retorno financeiro supera o custo de oportunidade do capital investido. Então, o lucro contábil por si só, ele não reflete, então, essa criação de valor, ok? E quais são, então, as vantagens de utilizar esse método? Então, primeiramente, o EVA ele funciona como uma medida de desempenho de maneira precisa, porque avalia se a empresa está, de fato, criando valor para seus acionistas. Então, ao levar em conta que não apenas o lucro, mas também o custo de todo o capital investido, né, ele alinha, então, os interesses da gestão com os interesses dos acionistas, incentivando o quê? Decisões que vão visar a maximização do valor para os investidores, que é isso que eles querem, né? Todo investidor quer o quê? A maximização dos seus resultados. E, além disso, o EVA ele vai ter um papel importante, né, que é na onde? Na tomada de decisão, porque vai permitir identificar quais projetos ou quais unidades de negócio estão realmente gerando valor acima do custo de capital e quais não estão, ok? Então, e consequentemente, esse método é um guia, né, um guia eficaz, digamos assim, para alocação de capital, porque ele vai auxiliar na identificação das iniciativas que são mais lucrativas, que se mostram mais lucrativas, garantindo que os recursos financeiros da empresa eles sejam empregados, sejam direcionados em projetos que irão proporcionar o maior retorno possível, ok? E, por fim, o EVA também vai servir como uma ferramenta para avaliação gerencial, né? Vai permitir responsabilizar os gestores pelo desempenho financeiro da organização, direcionando isso, então, em busca de um retorno que supere, então, o custo do capital que foi investido pelos acionistas, pelos investidores, ok? Mas, diante disso, onde é que entra a controladoria? Então, cabe à controladoria, então, fornecer informações que vão apenas não apenas mostrem os resultados contábeis, ok? Mas que traduzam esses números em quê? Em geração de valor, a médio e longo prazo, curto, médio, principalmente longo prazo, né? E com essas análises, a controladoria ela vai apoiar a tomada de decisão, ok? Porque ela está juntamente ali com a alta direção, mostrando se a empresa está crescendo de maneira sustentável e se realmente está remunerando, então, o capital que foi investido pelos acionistas, pelos investidores. E esse é o olhar estratégico que vai diferenciar, então, a contabilidade gerencial, né, da contabilidade tradicional, esse olhar mais amplo, esse olhar de gestão, esse olhar de análise de resultados, esse olhar de interpretação dos dados, dos números, né? Então, para concluir, podemos então resumir que os índices de liquidez, né, que foi o vídeo anterior, eles vão mostrar a saúde financeira da empresa, né, na data presente, naquela fotografia, né, da data. E a avaliação econômica, ela vai mostrar se a empresa será sustentável no futuro, se ela é sustentável no futuro, e se vai continuar gerando valor para os seus acionistas. Então, quando nós unimos esses dois olhares, esses dois métodos, né, a curto e a longo prazo, nós temos, então, uma base mais sólida que pode ser utilizada como base para decisões estratégicas, né, e para orientar o caminho e as decisões que serão tomadas pela alta direção dentro da organização. Ok? Então, a gente fica por aqui nessa aula. Eu deixei no Classroom, vou colocar lá no Classroom, eu já deixei, né? Depende da ordem do vídeo da atividade. 3 atividades práticas, ok? Uma sobre os índices de liquidez, uma sobre o EVA e uma sobre os dois juntos, ok? São atividades simples que vocês farão de maneira rápida também, mas é só para pegar a ideia geral desses dois métodos de avaliação da empresa, ok? Então, até o próximo vídeo.